Bom dia, meu povo, bom dia, terçou no meu, no seu, no nosso Videiras ao Amanhecer. E hoje nós estamos aqui para mais um dia de minissérie nesses 3 capítulos. E eu já estou aqui com as meninas da comunidade Videiras ao Amanhecer. E se você também quiser fazer parte, mulher, eu te convido a digitar Videiras aqui e venha fazer parte dessa comunidade e saber de tudo que acontece por lá de cá. Além dos nossos encontros online, nós temos também nossos encontros presenciais e a nossa terceira edição já tem data marcada, só que não vai ser aqui em São Paulo, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos indo agora dia 25 de junho para acontecer dia 27 de junho o Videiras ao Amanhecer lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Glória a Deus, toda honra e toda glória dado ao Senhor. Seja bem-vinda, Edneia. Glória a Deus ter você aqui. Glória a Deus, meninas. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. Para quem não dei bom dia, que alegria, um frio, mas vamos aquecer na presença do Senhor, amém? Ontem nós falamos sobre a influência que prepara. Ontem nós estávamos estudando sobre o livro de Esther, onde ali nós mergulhamos em Mardoqueu. Porque muitas vezes nós esquecemos do cenário, não somente das pessoas que nos ajudaram em algumas circunstâncias. Se a gente for olhar dessa forma, é muito mais fácil a gente lembrar de quem nos ajudou e muito mais fácil lembrar de quem não nos ajudou. Só que muitas vezes a gente esquece desse senso de pertencimento, de merecimento que o Senhor nos coloca. O merecimento não a ponto da soberba, mas aquele você como vida que tem aí a jorrar para outras pessoas, você se sente incapaz, com não merecimento. Imagina, logo eu, a menor, se coloca naquele lugar de Gideão. Só que o Senhor convidou Gideão para sair do lagar. Porque mesmo com medo, naquela época, Gideão esteve ali. Mas era o lugar certo? Não. Mas ele fez? Fez. E está tudo bem, mas o Senhor o convidou. Então hoje a gente quer trazer o cenário e a memória daquilo que nós aprendemos ontem, que muitas vezes nós esquecemos daquilo que somos, com aquilo que temos, sermos agentes de transformação na vida de pessoas. Muitas vezes a gente está formando pessoas sem perceber. Uau! Será que, se eu perguntar para você nessa manhã, será que com aquilo que você já e com aquilo que você já entregou, será que de fato não tenha ninguém que você tenha ajudado na transformação dessa pessoa? E assim ontem nos mostrou Mardoqueu dentro da palavra, que me chamou a atenção, como eu bem disse para vocês ontem, que Mardoqueu disse que na palavra fala que ele era primo de Radassa. Primeiro a palavra primo aparece com Radassa. Quando a palavra fala que ele a toma como filha, o cenário já muda, também conhecida como Esther. A palavra não nos deixa esquecer quem era esse homem. A palavra não nos deixa esquecer quem era a rainha Esther depois. Teve um cenário de identificação aqui, primeiro de mostrar a pessoa, depois o que aconteceu através dela. E se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, não era muito mais fácil a tia ou o tio dela cuidar daquela órfã? Não, mas o Senhor usou uma pessoa improvável. Usou quem? O seu primo. Para que no final, ali, ele a tomasse como filha, porque ela era órfã de pai e mãe, e ele cuidou. Ou seja, primeiro nós vamos cuidar, depois nós vamos enviar. E será que eu e você já não fizemos isso? E muitas vezes a gente se esquece ou nem se acha pertencente àquele cenário, ou muitas vezes não se acha merecedora do que vai vir depois. Caraca! E aqui nos mostra um cenário que muitas vezes é algo de fato que acontece, é os de dentro de casa. Porque aqui poderia ter sido qualquer outra pessoa ter adotado ela, mas foi dentro do seio familiar. E eu tenho certeza que você
tem ajudado, tem feito algo, assim como Mardoqueu. Eu tenho certeza que vocês são Mardoqueu na vida de alguém, mesmo sem perceber. E aqui o cenário, ele traz para perto para nos mostrar que dentro de situações improváveis, o Senhor nos capacita para direcionar, mesmo com vivências nossas, com decisões nossas, nós somos capazes de ajudar a pessoa também a ter a sua identidade. Daquilo que passamos, daquilo que sentimos, daquilo que, cara, eu já passei por isso, vem comigo. E às vezes nem precisa de muito, basta um olhar, basta um café, basta um abraço. Só que tem circunstâncias na vida que vai nos acontecendo, que vai nos acometendo, que a gente vai tendo aquele sentimento, dependendo da ferida emocional que nós carregamos, nós vamos perdendo essa condição de Mardoqueu de ajudar, porque nós somos frustradas, nós somos assim, muitas vezes machucadas no longo da jornada, e a gente já não vai mais acreditando naquilo que somos e naquilo que podemos fazer. Porque primeiro a palavra não falou que ela se tornou rainha. Não, teve um processo antes disso. E até que ela chegasse no processo, existiu pessoas. E quantas vezes eu e você ajudamos pessoas e circunstâncias ficaram pelo caminho porque a gente se sentiu frustrada por causa da ingratidão. Ei, mas eu quero te lembrar que na Bíblia também tiveram pessoas que foram ajudadas e somente um voltou para agradecer. Então, a gente vive um cenário que dentro da palavra é natural. O que nós vamos fazer com isso que está toda a diferença. De que maneira que nós vamos reagir é que está toda a diferença. Muitas vezes as pessoas elas não vão mudar. Se elas não tiverem totalmente entregue à palavra e não tiverem uma ajuda terapêutica, porque eu acredito nisso também, ela não vai mudar. E já que ela não muda, precisamos nós mudarmos e gerenciarmos tudo isso. E hoje eu quero entrar aqui com você, trazendo para essa reflexão que antes de existir uma rainha, existiu alguém disposto a cuidar. E talvez você seja a Hadassah. Talvez você esteja no lugar, esperando o seu Mardoqueu. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que cuida de você e sempre vai estar preparando pessoas para cuidar de você. E através de você, você vai poder também ser o Mardoqueu na vida de outras. Amém? E hoje nós vamos estar entrando aqui no tema nem toda a orientação é controle. Eu até dei um spoiler ontem aqui, né? Nem toda orientação é controle. Só que dependendo daquilo que nós passamos dentro da nossa infância, das imposições tomadas, porque a gente não foi ensinado a gerenciar as nossas emoções e principalmente, além de gerenciar, nós não fomos ensinados a falar dos nossos sentimentos. Mesmo porque isso não foi nos ensinado dentro de casa e nem na escola, e tá tudo bem. Mas hoje nós temos a oportunidade de ressignificar tudo isso. E saber que eles fizeram o que foi possível, e a partir dali, nós agradecemos pela vida que chegou até nós e seguimos adiante. Mardoqueu passeava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres para saber como Esther estava. Apesar, a gente sabe da história, e se não sabe, eu convido vocês a mergulhar e aprofundar. Quando ela vai para o palácio até então, ele fica ao redor. Não é porque ele ajudou, cuidou, enviou, que ele deixou ela. Ao mesmo tempo que ele direcionou, porque o pai é aquele que vai colocar as mãos nos ombros e vai dizer, vai filha, vai filho. É isso, o pai impulsiona e a mãe protege. Nesse impulsionar dela ir para a vida, ela foi para dentro daquele palácio, mas ela nunca esteve sozinha. Aqui em Esther 2, do 10 ao 11, nos mostra que Mardoqueu passeava todos os dias
diante do pátio da casa das mulheres para saber como Esther estava. E aqui eu quero ler com você. Cadê? Gente, minha letra é tão miudinha dessa Bíblia. Esther ainda não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado do outro perto do pátio do harém para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Aqui ele traz uma direção, ele traz uma situação de que não era para ela falar de que povo ainda ela pertencia, porque não era um momento. Muitas vezes a gente acha que os direcionamentos, circunstâncias são controles, mas nem toda orientação é controle. Aqui ainda não era momento dela poder falar de quem ela era, apesar de estar dentro do palácio. Ele ainda estava ao entorno, cuidando e querendo saber como ela está. E assim somos nós. Será que de fato, quando nossos filhos crescem, como os meus já estão adultos, né? A Duda vai fazer 20 anos, o Brian vai fazer 18, a gente vai dando corda, protege, solta. Eu falo que nossos filhos é que nem pipa. A gente vai dando corda. Em alguns estados e cidades é papagaio, né? Bom, eu conheço como pipa. A gente vai dando corda, vai soltando. Só que chega uma hora que você não pode deixar ir. Porque ou é taiado, o pessoal fala, né? Ou é cortado, só que a gente, antes disso acontecer, a gente, tem que puxar o pipa de volta. Vem. Ainda vai soltar, vai cortar uma parte da rabiola. A gente não tem controle sobre tudo. Mas não é o controle, é direcionamento. E mostrar ali para a rainha, né, que ela nem era a rainha Esther ainda, mas para mostrar para ela que ela estava ainda sendo cuidada. Só que muitas vezes, quando a gente recebe esse direcionamento, nós recebemos como uma imposição. Ou vamos trazer para a nossa realidade e responsabilidade, e quantas vezes também nós nos colocamos nessa condição de orientação e nós também usamos de controle, de imposição. As coisas têm que ser assim. Você não vai fazer. Sabe aquela regra muito imposta que não dá liberdade nem do outro falar? Muitas vezes você passou por isso. Muitas vezes você foi silenciado, foi silenciada. Você não tinha oportunidade de expressar. Ou teve que ser aquela filha boazinha o tempo todo, porque afinal de contas eu não posso dar trabalho. Muitas vezes tivemos que engolir o choro. Come tudo. Cala a boca, come tudo, porque tem gente aí fora que não tem nada. Se apanhar dentro da escola e chegar em casa, vai apanhar também. Se vira. Quantas coisas. E a gente cresce, escuta, acha que aquilo é natural e normal e nós reproduzimos. Aí é onde entram os padrões de repetição. Mas diferente de todo esse cenário, nós podemos identificar e temos hoje a oportunidade de reverter. Nem toda orientação precisa ser controle. E aí nós estamos falando também do outro, mas eu quero trazer para você. Quantas pessoas hoje não estão fazendo ou estão paralisadas porque se não for perfeito, eu nem faço. É 880, eu faço demais ou não faço nada. Ou se acha incapaz. É tanta cobrança com medo do julgamento, do que vão pensar, do que vão dizer, dos apontamentos que pode ter, que paralisam a ponto de nem dar o primeiro passo. Porque não foi validada na infância, não foi validado na infância, não teve aquele apoio que de fato precisava. E principalmente ali na primeira infância. Mas hoje nós podemos mudar essa história. Porque antes de Esther se tornar rainha, houve cuidado. E se você não teve esse cuidado, você pode hoje
exatamente hoje, entregar todas essas circunstâncias que você tem aqui dentro para o Senhor. Ele é o seu Pai. E é muito difícil da gente muitas vezes escutar que Deus é nosso Pai, porque existem pessoas que não tiveram uma boa convivência com o seu pai. Mas eu quero dizer para você que existe uma pessoa que cuida de você e que vai colocar pessoas para te auxiliar, para ser o seu Mardoqueu. E assim você também poderá ser um Mardoqueu na vida de pessoas. E eu quero trazer uma reflexão para você aqui hoje, que existe uma diferença entre controlar alguém e cuidar de alguém. Mardoqueu não podia decidir tudo por Esther. Ele não podia viver o processo por ela. E aqui eu quero trazer para dentro do nosso cenário, dentro das nossas casas, do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa instituição religiosa, e aqui cada um tem a sua, mas é dentro de circunstâncias. E também eu quero trazer para dentro de processos terapêuticos. Quantas vezes as pessoas acham que é o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, que tem que mudar a vida da pessoa. E a mudança está aqui dentro de você. Você precisa permitir ser acessada e você decidir sair daquilo. É uma tarefa que é desafiadora, é 1% todo dia. Nós não podemos entregar a nossa vida na mão do outro a ponto de achar que é o outro que vai mudar. Nós somos aqui profissionais da área, mas somos ferramentas. Nós somos pessoas que somos os Mardoqueus. Mas a decisão e a ação, a Esther ali muito bem, ela podia ter negado, já estava dentro do palácio. Ah, meu primo está lá fora. Não, agora aqui dentro, eu estou aqui dentro. Acabou aqui, quem decide sou eu, mas a Esther, ela esperou. Ela foi e fez aquilo que foi orientado. Mardoqueu não podia decidir tudo por Esther e ele não podia viver o processo por ela. E quantas vezes a gente acha que as pessoas têm que viver ou a mesma circunstância, ou a mesma situação, ou estar dentro do processo com a gente. Muitas vezes acreditamos que amar é resolver os problemas das pessoas. Isso aqui pega, hein? Muitas vezes acreditamos que amar é resolver os problemas das pessoas. Mas algumas das demonstrações mais profundas de amor são simplesmente permanecer por perto, acompanhar e demonstrar interesse genuíno. E fazer uma pergunta, e essa pergunta, quando você fizer, esteja disposta a esperar a pessoa dizer assim, não estou bem. Porque muitas vezes a gente pergunta assim, tá tudo bem, como você está? Por educação, para iniciar uma conversa. Mas será que naquele momento, naquela hora, será que de fato você está pronta a receber a pessoa dizer, não estou bem, não estou nada bem? Ou quando te perguntarem, você também poder dizer, cara, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Presença também é cuidado. Uau! Seja com olho no olho, seja com café. E nem estou falando de café. Não é sobre o café. Às vezes é uma ligação, às vezes é uma mensagem. Gente, eu já fui tocada com um louvor. Uma pessoa me mandou um louvor naquela hora, naquele momento, e eu senti o carinho e o cuidado do Senhor naquela hora. Precisamos estar atentas e atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Presença também é cuidado. E eu quero te perguntar mais uma vez, porque o tema central é quem você tem ajudado a formar que você não percebeu. Então, grava isso na memória. Deixa isso fixado. Faz essa pergunta para você. Quem, de alguma forma, eu tenho ajudado a formar, tenho ajudado a fazer um direcionamento, sem imposição, sem controle, mas ajudando da maneira que eu posso, da maneira que dá, deixando também a pessoa crescer, estando no estado de presença mesmo, às vezes com uma fala, deixar a pessoa falar, porque quem fala cura.
E se a pessoa não te pedir opinião, nem dê. Às vezes a pessoa só de fato só quer desabafar. Porque a gente é muito especialista, porque se fosse eu faria tal coisa. A gente é especialista na vida do outro. Porque se fosse comigo eu não dava conta, já faria isso. E com a sua vida? Com aquilo que você dá conta? Com aquilo que você pode fazer por você? O que você tem feito? Porque não é do modo pejorativo, mas de fato, eu já até trouxe uma reflexão sobre isso um tempo atrás. A gente virou especialista de cuidar da vida do outro, não é no modo pejorativo, mas é uma defesa, um mecanismo do cérebro, porque enquanto eu cuido da vida do outro, eu não tenho um espaço para olhar para dentro da minha história. Sabe por quê? Porque cuidar da nossa vida, de fato, dá trabalho. A gente vai ter que mexer em caixinhas, em gavetinhas que a gente nem quer mexer. Deixa quieto, ó, deixa abaixo. Mas é necessário. Sabe por quê? Porque quando a gente não olha para aquilo, quando a gente não identifica a ponto de achar que a gente tem que olhar para aquilo, aquilo vai virando de geração em geração, geração em geração. E vai ficando inserido no nosso ecossistema familiar. Tem coisas que precisam parar em nós. E através de nós ressignificarmos e deixar isso para trás, para que a nossa geração venha num caminho um pouco mais leve. Amém? Instagram, nós ficamos por aqui. Agora é nosso momento de partilha, onde eu gosto de preservar esse momento com as meninas. E se você quiser participar, mais uma vez eu peço para você deixar aqui escrito Videiras, para você, mulher, vir fazer parte dessa comunidade e saber de tudo que acontece pro lado de cá, tá bom? Um beijo, meu povo, eu espero você aqui amanhã às 6 horas. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Beijão.